mais um diálogo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Numérico. E o tema do vídeo é unicidade do polinômio de Lagrange. Então agora nós vamos verificar, gente, que o polinômio obtido na aula passada pelo método de Lagrange, vamos dizer assim, é único. Ou seja, se eu tiver outro método para estar resolvendo aquela mesma questão que a gente fez lá no exemplo, por exemplo, usando sistemas, né? Sisteminha 2×2, porque lá eu tenho 3 pontos, e achar uma equação do segundo, uma função do segundo grau que passa naqueles pontos, eu vou ter o mesmo polinômio que eu obtive, né, pelo método de Lagrange. Tá certo? Então, embora eu possa variar o método, eu vou chegar sempre no mesmo resultado. Isso quer dizer que o polinômio de Lagrange não é necessariamente um polinômio em si, mas um método para achar o polinômio que a gente chama de polinômio interpolador. É o polinômio que passa naqueles pontos lá dados. No caso da nossa questão lá foi 3 pontos, então teríamos um polinômio de grau 2. Esse polinômio vai ser o mesmo independente do método que você vai utilizar. Para a gente conseguir compreender a unicidade, né, conseguir fazer a demonstração, a gente precisa relembrar alguns fatos sobre polinômios. São fatos básicos, tá certo? Eu coloquei na apostila como ideia de revisando, mas assim, eu não pensava em colocar ele aqui no vídeo. Mas falei, não, para a gente não chegar lá na demonstração da unicidade, ficar, olha gente, você sabe que isso aqui é verdade, né, de polinômio, para não ter essa chatice, né, de ficar falando um monte de coisa e aí você ficar sempre desconfiando, será que isso é verdade mesmo, né, não acreditar, eu coloquei aqui no vídeo, tá certo? Então, gente, ó, essencialmente o que eu quero aqui é o seguinte, estudar o grau do polinômio soma. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um exemplo, que aí a gente passa por aqui mais rápido, tá certo? Então, ó, se eu pegasse assim, um polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 1, pegar um polinômio q de x igual a x ao cubo menos 3x mais 3, e vamos pegar um polinômio r de x igual a menos x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 1. O que acontece quando eu somo o polinômio p com q? Em termos de grau. Ó, o grau desse polinômio aqui, a gente vai chamar de deg, né? Que é degree em inglês, né? O grau, vai ser 2, que é esse termo aqui. O grau desse outro aqui, 3. E o grau desse outro aqui, 3 também. Então o grau de P é 2 e o grau de Q e de R é 3. Então vamos aqui fazer umas simulações, uns estudos. Então vamos imaginar que eu vou somar P mais Q de x. Então quando eu somar esse polinômio, eu agrupo os termos de mesmo grau. Então x ao quadrado não agrupa com ninguém daqui de baixo, nem x ao cubo. Então eu vou ter assim, x ao cubo, a gente escreve o maior grau primeiro, né? Mais x ao quadrado. Esse cara agrupa com esse, fica menos x mais 2, porque o menos 1 e o 3 agrupam. O que acontece com o grau desse polinômio aqui, gente, do polinômio soma? O grau deu 3. Agora, se eu somar Q e R, olha que coisa interessante. Somei Q de x mais R de x. Então nós temos aqui o seguinte, quando eu somo, ó, cancela esse cara aqui, então vai ficar 4x ao quadrado, né, menos 3x daqui de cima, 3 mais 1, 4. Então o grau aqui, o que acontece? Ele deu 2. Ué, professor, mas ele deu menor do que o grau de cada um deles. Então é isso que está dizendo aqui nesse tópico revisando. Que o grau da soma, ele é, no máximo, o grau do maior dos polinômios. O maior dos graus dos polinômios correspondentes a essa soma. Então vamos ver aqui rapidinho, né? Ó, se P e Q são dois polinômios, temos que o grau de P mais Q, ou seja, do polinômio soma, no máximo, é o máximo, né, dos graus escolhidos entre P e Q. No máximo. Ou seja, menor ou igual. Então, se eu somo dois polinômios de grau 3, eu não necessariamente vou ter um polinômio de grau 3. A gente vai perceber o seguinte, se a gente somar polinômios de grau diferente, a gente vai ficar com maior. Mas se a gente somar igual, pode ser que anule. Assim como poderia não anular. Se aqui fosse positivo, por exemplo, não anularia, daria 2x ao cubo, né? Não fosse menos x ao cubo, fosse mais x ao cubo, daria 2x ao cubo. Permaneceria 3. Mas 3 é uma cota superior. Tá certo? Então, de fato, né, se a gente considerar o polinômio P de x dado por isso aqui, e o polinômio Q de x dado por isso aqui, a gente tem 3 casos, que são ou n maior que m, ou m maior que n, né? Nesse caso aqui o grau do primeiro é maior que o do segundo, ou analogamente, do segundo é maior do que o do primeiro. Então as demonstrações são equivalentes, então eu vou fazer só essa primeira aqui.
Nesse caso, quando a gente somar P com Q, a gente vai pegar esse cara, né, copia aqui, peguei o outro, copiei. Quando eu somar esses caras, eu vou ter um cara de grau N. Por quê? Porque o grau de A, por ser maior, vai ter termos dele que não vão ter chance de se anular, até a parte M, que corresponde com o que começa os graus de B, né, onde termina, né, o grau máximo de B. Então, a partir dali, eu posso anular alguns coeficientes. Tá certo? É isso que a demonstração está dizendo. Né? Cada CI desse aqui é um AI mais BI de 0 até M. Porque como o M é menor que o M, eu vou somar um AI com o BI se tiver, só para esses dois. Para maiores, eu vou ter que o CI vai ser o meu AI só. Tá certo? Que é tipo assim, estou somando esse cara com esse. Então, ó, de grau 2 para baixo, poderia até ter aqui, mas grau 3 eu sei que não tem no de cima. Então, esse cara vai permanecer inalterado. É isso que está dizendo aqui. Agora, um outro terceiro caso, né, porque esse aqui é análogo ao primeiro, nós temos o seguinte: se os caras forem iguais, pode acontecer o seguinte. Quando eu somar esse cara com esse, então aqui é AN e aqui é BN também. O mesmo valor, ó, o N igual ao N. Quando eu somar, eu vou ter um polinômio parecido com o de cima, só que tem uma diferença. Esse primeiro cara aqui, ele vai ser a soma de dois termos de grau N em cada um dos caras. Vai ser um AI mais um BI. E pode ocorrer o quê? Isso aqui, ó, de anular. Então, nesse caso, quando anula, o grau pode cair. Então, eu tenho dois caras de grau 3, por caso aqui, ó, eu posso ter uma soma de polinômios que pode dar até grau 0. Eles podem até, inclusive, se anularem totalmente. Tá certo? Então, é isso que está sendo dito aqui. Então, nesse caso aqui, o grau deles vai ser o maior dos graus, que é N, né? Com certeza. Agora, aqui, ó, aqui teve a igualdade, aqui não, aqui tem uma desigualdade. Ele vai ser, no máximo, o grau deles, né? Que os dois têm grau igual. E se eu generalizar, se eu fizer a soma de vários polinômios, mesma coisa. Se eu somar um polinômio P1, P2 e tal, o grau vai ser o máximo dos graus do maior aqui. Caso, claro, alguns deles, né, coincidem em termos de grau, pode ser que anule, então a gente não vai ter esse grau máximo, mas vai ter algo limitado por esse valor, tá certo? Claro, se eu somar um polinômio de grau 10 com outros polinômios de grau inferior a 10, não vou conseguir matar o grau 10, vai continuar o grau 10. Agora, se tiver alguns caras de grau 10, né, e grau 10 for o máximo, aí pode ser que se anule, beleza? Olha para esse exemplo aqui que faz mais sentido para a gente, certo? Então, isso aqui foi só título de revisão. Pressupõe-se que você tenha visto aí, sei lá, por volta do segundo ou terceiro ano do ensino médio, polinômios, né, ou em outra matéria aí qualquer, anterior a cálculo numérico. Por isso que eu estou passando um pouco rápido, beleza? Então, gente, continuando aqui, agora esse é o resultado, que é o seguinte, é o teorema central da álgebra. Ele diz o seguinte, olha, todo polinômio não constante de grau n possui exatamente n raízes complexas, não necessariamente distintas. Uma coisa interessante nesse resultado, eu venho falando dele sempre, então quando eu falo assim, olha, tem um polinômio de grau 3 aqui, gente, como nós achamos 3 mudanças de sinal, eu sei que eu isolei os zeros. Quando eu falo aquilo, é porque eu sei que um polinômio de grau 3 pode ter no máximo 3 raízes reais. Na verdade, ele vai ter exatamente 3 raízes complexas, mas dessas, uma pelo menos é garantida real, mas as outras duas podem não ser. Mas como mudou de sinal 3 vezes, teve um exemplo anterior na playlist, eu já categoricamente falei, olha, já isolamos todos os 3 nesses intervalinhos aqui. Falei isso porque se tratava de um polinômio. Então é um resultado que eu venho mencionando muito aí na playlist, né, cálculo numérico versão tecnológica, só que eu nunca provei, até porque a prova dele é o seguinte, ela é bem complexa. Eu até botei aqui um textozinho. A demonstração do presente teorema envolve conceitos de álgebra abstrato, cujos pré-requisitos, em geral, não são vistos em engenharia e em outras áreas da matemática aplicada, inclusive. Né? O leitor mais perspicaz pode encontrá-la em 5. Aí eu botei assim, vai na fé, porque é um resultado difícil mesmo. Você tem que estudar muita matemática. No meu caso, eu poderia até me debruçar sobre o teorema, fazer um vídeo, tentar, né? Eu não garanto, tentar demonstrar. O problema é que não ia ter utilidade aqui dentro de cálculo numérico, certo? A gente só precisa o quê? Saber que dado um polinômio, eu vou ter n raízes. Grau n tem n raízes. Só isso. Então, grau 2, vou ter 2 raízes. Não importa se são reais ou complexas. O que me importa é essa quantidade, beleza? Então, diante desses fatos aí sobre polinômios, nós podemos, então, atacar o nosso objetivo principal, tá certo? Que é o seguinte, o polinômio dado no teorema 12 é 1. Quem é o teorema 12, professor? Esse aqui, ó. É o polinômio interpolador de Lagrange, ou seja, o polinômio obtido pelo método de Lagrange. Já que ele é único, né, nós não podemos chamá-lo de polinômio de Lagrange o polinômio final, mas sim um método para achar que é de Lagrange, porque eu posso estar usando o método por sistemas.
E aí eu chamo método por sistemas, ou um método lá qualquer. Né? Por exemplo, se eu não me engano, a diferença dividida finita, né? A gente usa para achar polinômio interpolador também. Então, assim, o que a gente tem, na verdade, são métodos para se achar o polinômio interpolador. E esses métodos que têm nome. Polinômio é um só. Beleza? Então, assim, vamos para a demonstraçãozinha ali no quadro, depois a gente repassa mais ou menos algum detalhe dela aqui no slide. Eu acho que eu coloquei ela aqui no slide. Mas vamos ali. Então, vamos para o quadro. Então nós temos aqui o seguinte, gente, ó, o polinômio interpolador de Lagrange é 1. Na aula passada nós vimos que tem essa fórmula aqui. Né? Vai ser o produto da função nos pontos x0 até xn, vezes os certos coeficientes L, que é dado por isso aqui. A gente não vai precisar disso, não vamos complicar praticamente nada. Tá certo? Assim, a demonstração nem necessariamente precisa dessa cara, por quê? Porque eu poderia estar achando esse polinômio por outros métodos. Então, assim, o polinômio, como ele é o mesmo, independente do método, a gente vai fazer uma coisa um pouco mais genérica. Então, vamos colocar assim, demonstração. Vamos fazer o que a gente chama de suposição por absurdo, demonstração por absurdo, que é o seguinte, vamos supor que não seja único. Vamos supor que tem um outro polinômio, né, que interpola a minha função que não seja P. Além de P, tem mais um outro que passa nos mesmos pontos, tem a mesma característica, né, que é o polinômio interpolador, ele tem essa característica aqui, ó, o f de xk igual ao p de xk para todo k igual a 0, 1 até n. Ele tem essa característica. Mas vamos supor um outro polinômio s da mesma forma, que seja igual também a f de xk. E claro, vamos supor que esses caras são diferentes. Né? Então, ó, suponhamos por absurdo, né? Por que a suposição por absurdo vai funcionar aqui? Porque provavelmente a gente vai construir algum absurdo matemático, seja aqui dentro da própria teoria dos polinômios, ou seja, sei lá, que 2 é ímpar, que 1 igual a 3, né? Alguma coisa desse tipo, alguma coisa bem estranha, né? Que um triângulo retângulo tem os 3 lados iguais, né? Então, assim, algum absurdo estranho, né? Então, suponhamos um absurdo que exista S diferente de P de X, tal que S interpola F, né? F eu não coloquei aqui porque está na hipótese do teorema. Então, estou usando lá as hipóteses. Interpola F nos pontos x0, x1, xn. Certo? Se ele interpola, nós podemos dizer o seguinte, assim, S de xk igual a P, vai ser, né, o F de xk, que vai ser também o P de xk para todo k igual a 0, 1, 2, até n. Então, para todos esses caras aqui, eu vou ter uma certa igualdade tripla. Olha, note que a igualdade só está ocorrendo nesses pontos, né? Porque esse cara aqui e esse, teoricamente, a gente está supondo diferentes. Mas nesses pontos aqui, já que eles interpolam F, então eles coincidem também. Então aí eu vou fazer o seguinte, espertamente eu vou definir um polinômiozinho que é t de x. Então, ó, definamos t de x igual a quem? O t de x vai ser o s de x menos o p de x. Então, t de x é um polinômio, né? Vamos melhorar um pouco, né, o texto. Definamos o polinômio, né? O polinômio t de x igual a s de x menos p de x. S é o polinômio que eu acabei de definir e P também é um polinômio. Então, a diferença de polinômios é um polinômio. Gente, diferença e soma de polinômios cai no mesmo caso, viu? Se a gente tem um polinômio e a gente soma ele, a gente subtraindo, também cai no mesmo caso do grau que a gente citou lá. Então, soma é meio genérica, né? Como se eu estivesse falando assim, ó, A mais B, né, é soma, mas A menos B também é uma espécie de soma. É só você pegar o quê? A mais o oposto de B, certo? Então, o que vale para soma, você analogamente vale também, em termos de grau, para subtração. Então, eu vou pegar esse polinômio aqui. Note que,
Se eu observar o polinômio t, o que acontece se eu avaliar nos pontos aqui? Ó? Note que t de xk igual a s de xk menos p de xk, que é 0 para todo k igual a 0, 1, até n. Isso significa que esse polinômio aqui tem quantas raízes? De 0 até n eu tenho n mais 1 raízes. Logo, t tem n mais 1 raízes. N mais 1 raiz. Onde é que está a estranheza aí? Que um polinômio de n mais 1 raízes tem que ter grau quanto? Pelo menos n mais 1. No caso, o grau é exatamente n mais 1. Mas, espera aí. Mas a gente sabe que o polinômio soma tem grau no máximo o quê? O grau máximo desses dois. Né? Que são polinômios interpoladores, então ele tem grau n. Então aí a gente constrói absurdo. Então, ó, note que t tem n mais 1 raízes e, portanto, deve ter grau n mais 1, o que é absurdo, pois t é obtido por meio de uma subtração e deveria ter grau no máximo n. Uma outra forma é você concluir que esse polinômio é um polinômio nulo, né? Que t é um polinômio nulo porque ele tem um número de raiz superior e, consequentemente, se o polinômio t, que foi definido dessa forma, é o polinômio nulo, então esse cara é igual a esse. É uma forma também. Mas aí, como eu falei aqui que é supor por absurdo, eu estou imaginando que S seja diferente de eu, o absurdo está aí. Se eu não falar supor por absurdo, mas começar, não, vamos supor um S que interpola e tal. No final, eu poderia chegar também que esta coisa aqui tem que ser zero para isso aqui funcionar, ou seja, o polinômio nulo tem quantas raízes? Infinitas. Em particular, eu posso considerar essas n mais 1 aqui. Eu posso até ter mais. Mas tendo essas, necessariamente, sendo ele um polinômio limitado pelo grau n, pelo que a gente viu nos slides passados ali, não poderia ocorrer a menos que ele fosse polinômio nulo. Então, jogando um zero aqui, S de x seria igual a P de x. Mas eu optei por absurdo, eu gosto desse tipo de demonstração, acho bem legal. Então é isso aí, gente. Vamos ali para o slide, pode ter alguma consideraçãozinha a mais, tá certo? Pode até ter feito com essa questão do polinômio nulo, mas acho que não, acho que foi por absurdo também. Então aqui na nossa demonstração, ela é bem curtinha. Então, suponha que existe um outro polinômio S de x. Quando eu falo um outro, eu já estou dizendo que ele é diferente. Faltou aqui a palavra por absurdo, viu? Me desculpe aí, mas a gente faz essa correção depois. Tal que ele coincida com o meu polinômio em todos esses valores aqui, ó, S de x e tal. Lá eu usei K, mas aqui está aí, mas a ideia é a mesma. Então, considere o polinômio de diferença. Então, veja aqui, o polinômio de diferença, ele tem o quê? Em cada um desses caras aqui, ó, ele vai dar zero, porque exatamente o S de x e o P de x são quem? O F de xi. São iguais. Tá? Zerou, só que ele zerou em n mais 1 pontos. E aí vem aquela brincadeira. Ele zerou em n mais 1 pontos, ele tem que ter n mais 1 raiz. Espera aí. Mas o polinômio tem n mais 1 raiz, pelo teorema central da álgebra, ele tem que ter grau n mais 1. Ué, mas isso é absurdo, porque o grau dessa diferença aqui é no máximo n. Então, uma coisa conflitou com a outra, logo não podem ocorrer um outro polinômio diferente do polinômio que nós já obtemos. Beleza? Então é isso aí, espero ter entendido, espero ter gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.